Olá, muito bem-vindos. Especificamente, nós queremos neste nosso vídeo abordar acerca de uma questão que foi trazida pela Gabi, que reside no interior de Rio Rufino, junto à pousada ecológica Iahu, a qual nós tivemos a satisfação de conhecer, e aquele trabalho e as ideias e os anseios para uma regeneração do meio ambiente. Especificamente, e vemos que se trata de um tema muito amplo, regeneração do meio ambiente. Quando nós nos atemos mais a miúde para uma ação regeneradora, nós vamos identificar que há demandas pessoais, onde o próprio ser humano ele terá que, antes de regenerar o meio ambiente, ele terá que regenerar-se a si mesmo. Portanto, para a regeneração em si do próprio ser humano, nós vamos identificar como sendo o grande tema do autoconhecimento. Como é que nós podemos nos regenerar sem que nós não nos percebamos? Então, trata-se de um trabalho complexo, profundo, e de forma irônica, nós estamos já fazendo afirmações há algum tempo de que não será nesta vida. Objetivamente, com relação então à questão da Gabi e os insetos, especificamente as abelhas, que nós sabemos estão sendo noticiados para a diminuição da população das abelhas polinizadoras, pondo em risco as produções agrícolas, dos alimentos, das frutas. O que é que nós vamos então identificar como causa para esta mortalidade, para essa mortandade de abelhas? Basicamente, os venenos usados na agricultura, uma vez que as abelhas, de forma indistinta, elas passeiam, elas viajam pelos campos, pelas pradarias, pelas matas, em busca de pólen. E o pólen está representado nas flores. Portanto, nós demandamos de flores. Não flores domésticas essas que vamos encontrar em floriculturas, mas todas as plantas, e de um modo geral, elas vão produzir flores. E estas flores e estas plantas, de um modo geral, nas regiões em que está havendo a mortalidade, tem o elemento veneno como residual usado nas lavouras, nas plantações, matando, obviamente, as nossas trabalhadoras incansáveis, que são as abelhas. Então, se alguém propusesse como regenerar, como preservar, como conservar, como cuidar das abelhas, então nós teríamos que fazer esse amplo estudo acerca dos venenos, das áreas proibitivas para as abelhas, identificando estas causas, sobretudo os venenos. Buscar áreas onde não há agricultura convencional, onde não há monocultura, porque na base dos venenos está a monocultura. Nós temos o aparecimento daquilo tratado como uma praga a partir da monocultura tão somente. Na natureza, onde há uma biodiversidade, não há a figura da praga, uma vez que há um equilíbrio ecológico. Portanto, são vários conceitos que devem passar pelo crivo da razão e, para tanto, a demanda do estudo tão somente. Então, digamos que
nós estivéssemos junto a uma mata ou a uma região onde pouco ou nenhuma ação agrícola. Como sabido, as abelhas elas têm uma capacidade de deslocar-se por regiões distantes em busca do pólen. Então, digamos que uma apis mellifera, essa que comumente é usada para a produção do mel, ela viaja a 1000 metros, 1 quilômetro, até 1,5 km aproximadamente em busca do pólen. Então, se nós tivéssemos um local pensado, planejado, para evitar que as nossas abelhas se deslocassem distâncias tão grandes, e aí elas colocando-se em risco, se nós pudéssemos então desenvolver um projeto para que as nossas abelhas não se deslocassem para regiões perigosas, nós estaríamos tendo uma ação então positiva de preservação. O segundo aspecto está na produção então das flores como fonte de alimento. Para tanto, nós temos que identificar quais as flores, e isso novamente demanda de um estudo. Quais as abelhas, quais as espécies, quais as especificações de abelhas, espécies e flores. Também demanda de estudo para tanto. As flores e as abelhas têm seletividade. As abelhas não vão aleatoriamente, elas têm preferências. Determinadas espécies preferem, digamos, um manjericão em detrimento de uma sálvia, preferem um girassol em detrimento de uma outra, de soja, digamos assim. Então há seletividade também na escolha, na preferência, no olfato, no sabor, todo esse amplo conjunto então que vai demandar de estudo. Essencialmente, todas as pessoas investidas de um sentimento de regeneração do meio ambiente devem desenvolver junto a si um programa de educação ambiental. Por mais que isso seja complexo e de difícil execução, nós devemos buscar apoio, devemos buscar junto àqueles que também são simpáticos, reunir forças, somar forças, agregar forças com todos os seres humanos que já pensam o meio ambiente, que têm esta devida noção da importância da preservação, porque essa preservação, em verdade, não é para ninguém externo, senão para o próprio ser humano que está também sucumbindo. Então vejamos que a mortalidade das abelhas não é tão somente das abelhas. A sociedade está padecendo, a sociedade está adoecendo, fruto também dos mesmos fatores que são os venenos, não é? Nós nunca tivemos tanto câncer, por exemplo, como nos nossos dias atuais, e nós nunca tivemos tanta poluição ambiental como nos dias atuais. Então vejamos que essa abordagem ela é complexa, ampla, não se resume em 5 minutos, é apenas uma breve abordagem para então produzir um despertar e quem sabe nós possamos direcionar-nos para esta ação de regeneração, buscarmos associarmos-nos com outros que já estão há mais tempo, que já têm mais maturidade, que já têm mais experiência, a exemplo da agrofloresta, a exemplo dos produtos orgânicos e assim por diante. Um abraço fraterno a todos e até o nosso próximo encontro.